Seja bem-vindo ao nosso passeio pelas referências bibliográficas. Hoje nós vamos trabalhar a questão de como referenciar uma publicação. Então, nós temos lá quem publicou, o que publicou e onde publicou, ou como divulgou. É isso que nós vamos ver. Mas não podemos esquecer de ver a nossa vinheta. Então, lembrando, né, pessoal, que nós estamos sempre trabalhando com essas três ideias. O quem, o que e o como divulgou. Lembrando que o quem, ele sempre, o último sobrenome fica em maiúsculo, o que, ele fica em negrito e o como divulgou fica normal. Aqui nós estamos trabalhando principalmente com as normas da ABNT de 2018, sempre é bom lembrar disso. Quando nós vamos pensar quem divulgou, como divulgou, quando nós temos um livro, a gente pega e faz da seguinte forma. Coloca a cidade da editora, 2 pontos, o nome da editora, vírgula, e o ano da publicação. É interessante notar que algumas editoras elas têm a palavra editora no seu nome, como, por exemplo, Editora Brasiliense. Você coloca só Brasiliense. Né? Ou livraria, né? Livraria Martins Fontes, você só coloca Martins Fontes. Né? Então, você coloca o nome da editora e o ano da publicação. Esses são os dados essenciais. Mas você tem alguns dados complementares que ajudam o seu leitor, indicando o número de páginas, né? Então, por exemplo, o livro tem 150 páginas. Então, o P vem depois do número das páginas. Se o livro faz parte de uma coleção, por exemplo, a coleção Os Pensadores, você põe o nome da coleção. Os livros, eles foram, para organizar-se de uma forma melhor, e para facilitar a localização, eles recebem um número. Né? Os livros mais recentes, todos têm o ISBN, né? Que é um número internacional, né? Que no Brasil quem atribui esse número é a Biblioteca Nacional. Daí dentro desse número, você consegue identificar exatamente qual é a obra, né? E isso facilita muito para o leitor. O ISBN ele foi feito mais para organizar a vida nas livrarias, né? Mas ela ajuda também a nós sabermos qual exatamente a obra nós estamos nos referindo. Então, por isso, é um dado importante a ser colocado. Agora, as revistas, pessoal. As revistas são um pouquinho mais chatinho, né? As revistas nós temos lá. Se a revista for lançada por uma editora que não seja uma universidade, alguma coisa assim, você coloca o nome da editora, né? Tem cidade, 2 pontos e editora. Mas se ela não for, se ela for editada por uma universidade, por exemplo, você deve pegar e somente colocar a cidade dessa editora ou dessa universidade, né? Você coloca daí, dependendo se a revista tem, você coloca o volume dela, né? Às vezes, no lugar de volume, tem-se ano, né? Revista Brasileira de Educação, ano 15, né? E aí você coloca o ano, né? O número da revista, que ajuda você a identificar, né? Depois, você põe a página inicial e a página final do texto, o mês abreviado. Se por acaso ele tiver dia, né, como as revistas de banca, né, como a revista Veja e tudo mais, você coloca o número, né, a data, o dia. Coloca-se o mês abreviado, ponto, ano da publicação, ponto. E aí tem algo que é interessante, que é as revistas também recebem um número. Só que o número das revistas é o ISSN. A diferença é que o ISBN é B de book, de livro, e o S é de serial, de série, né?
Então você coloca a expressão ISSN, o número do ISSN, né? Algo que está ocorrendo atualmente, as revistas eletrônicas, elas estão também recebendo um número, que é chamado DOI, que se você colocar o DOI no browser do seu navegador, você vai direto ao artigo. Isso facilita muito para o leitor. Tendo o DOI, nem todo artigo tem, as revistas mais novas quase todas têm, mas as mais antigas poucas têm, né? Então, você coloca o número do DOI, palavra DOI e o número dele, né? Então, repetindo, você coloca a cidade, o ano, aqui o editor é só em casos muito particulares, né? Você coloca o ano e o volume, ano ou volume, número, né, do volume, o número da revista, da revista, a página inicial do artigo, a página final, o mês abreviado, o ano de publicação, tudo acompanhado por vírgula, não ponto, né? Tudo por vírgula, de ponto. ISSN e o número do ISSN. Novamente ponto, porque termina a informação e coloca o DOI. Material que é publicado na internet, você tem que informar como que o seu leitor ele pode encontrar. E aí você tem que fazer, e essa aqui fazem parte daquelas referências que nós chamamos de referências dinâmicas, né? Você tem que colocar, escrever disponível em, endereço do site, né? Então você vai lá no browser do seu computador, copia o endereço do site, ponto, a data que você acessou, né? Acesso em, dia, mês abreviado e ano. Correto? Por que você precisa colocar esse acesso em? Você está dizendo assim, olha, no dia tal estava lá no site. Se o editor mudou o site, eu não tenho culpa. Né? Estava lá nesse dia, estava essa informação. Então, isso é algo que é obrigatório para você ter. Você coloca a data onde você acessou. Caso você esteja citando uma revista que está na internet, você coloca também aqui no final, disponível, tal. Se você estiver citando um livro, aí você também coloca a referência do disponível em, né? Então, isso aqui são para as obras dinâmicas, né? Então, se você for... Mas tudo que está na internet, você deve citar. Se for um site, uma revista, uma legislação, o que for, você vai ter aí para colocar. Espero que esteja ajudando a vocês a compreenderem como que se monta referências bibliográficas a partir das normas da ABNT. Em um próximo vídeo, eu vou trazer alguns exemplos, né, dos casos mais comuns que você de referências, né? Não perca, né? E até a próxima.